A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Esse é o nosso culto online. Todos os domingos eu ministro uma palavra especial aqui para o seu coração, para que você possa refletir nela durante toda a sua semana, para que o Espírito Santo possa fortalecer a sua fé e o seu espírito. O tema da mensagem de hoje é: ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu convido você a ouvir essa palavra até o final, porque Deus quer falar de uma forma poderosa ao seu coração. Amém? Eu já peço que você que está nos assistindo, dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que essa mensagem é impulsionada nas redes sociais. É assim que o YouTube recomenda esse vídeo para as outras pessoas. E para a glória de Deus, nós já somos mais de 2.400.000 inscritos aqui no YouTube. Temos a meta de chegar a 2,5 milhões. E para isso, eu conto com a sua inscrição. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? E se além dessas ações, você quiser e puder apoiar esse projeto, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Amém? E antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer um agradecimento especial aqui a todos os administradores de grupos que compartilham as mensagens Minuto com Deus. São milhares de grupos no Brasil e no mundo que compartilham as mensagens Minuto com Deus. Tem grupos exclusivos que só postam a mensagem Minuto com Deus. Eu louvo a Deus pela vida de você que teve essa iniciativa e eu agradeço a você por compartilhar todos os dias as mensagens do Minuto com Deus, que são postadas, eu sempre lembro aqui, tem Minuto com Deus às 5 da manhã, e tem Minuto com Deus às 18 horas. Então, se você é administrador de um desses grupos, eu peço a você a gentileza de postar as duas mensagens, porque as duas mensagens são importantes. Uma para começar bem o dia e outra para terminar bem a noite, né? Para que a gente possa descansar em Deus, descansar nas promessas dele. Então, faça isso para a glória de Deus. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 21. Lucas 16, de 19 a 21. Acompanhe comigo aí, se você puder, na sua Bíblia, ou se você não estiver de posse da Bíblia, apenas ouça a palavra. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães, que vinham lamber suas feridas. Mas um dia, o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe.
ou melhor, viu Abraão ao longe, na companhia de Lázaro, e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está. E ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos, para adverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos que irá convencê-los. Irmãos, essa é uma parábola bastante conhecida. Algumas pessoas até sugerem que essa parábola, do rico e Lázaro deveria ser interpretada de uma forma literal. Alguns consideram que Jesus não estava contando uma parábola, mas que ele estava contando algo que de fato aconteceu. Tanto é que nas outras parábolas, Jesus não dá nome a ninguém. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Ele não dá nome ao pai, ao filho, ao irmão. A parábola da ovelha, ele não dá nome ao pastor, ao semeador, em nenhum momento. E aqui ele cita o mendigo, cujo nome era Lázaro. Então, algumas pessoas creem que essa parábola deve ser interpretada como um fato, algo que literalmente aconteceu. E que deve ser vista como uma descrição do estado do homem na morte. Só que essa interpretação levaria a gente a uma série de conclusões inconsistentes com o restante das Escrituras. Em primeiro lugar, nós teríamos que admitir que o céu e o inferno estão muito próximos um do outro. Que quem está no céu poderia ter uma conversa com quem está no inferno, não é? Como cita aqui do verso 23 ao verso 31. Nós teríamos que acreditar também na vida após a morte de uma maneira que não condiz com o restante das Escrituras. De acordo com a Bíblia, nós cremos na vida eterna, mas não de uma existência como está mencionada aqui nessa parábola. Ou seja, enquanto o corpo jaz na sepultura, ele continua existindo de uma forma consciente, uma espécie de alma espiritual, alguns chamariam de fantasma, que possui olhos, dedos e língua, e que inclusive pode sentir sede, como diz aqui nos versos 23 e 24. Se essa fosse uma descrição real do estado do homem na morte, presta atenção, se essa fosse uma descrição real do estado
do homem após a morte, então o céu certamente não seria um lugar de alegria e de felicidade. Por quê? Porque os salvos lá do céu poderiam acompanhar de perto os sofrimentos de pessoas queridas que se perderam e poderiam até mesmo conversar com eles. Está vendo que uma interpretação literal não cabe nessa parábola? Porque ela esbarraria em uma série de princípios bíblicos do pós-morte que estão descritos nas Escrituras. Por exemplo, como poderia uma mãe ficar feliz no céu vendo o seu filho agoniando de forma incessante no inferno? Num contexto como esse, seria praticamente impossível o cumprimento da promessa bíblica de Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Você lembra o que diz lá? Está escrito assim: não haverá luto, nem pranto, nem dor. Lá no céu, lá na glória eterna, nós não vamos ficar de camarote vendo as pessoas no inferno. Isso não tem nenhuma base bíblica. Não tem nada na Bíblia que respalde algo dessa maneira. Então, eu vou interpretar essa passagem que foi lida como realmente uma parábola, que é o que me parece ser. Eu respeito a sua opinião, se você não concorda comigo, mas para mim é uma parábola. É mais uma história de Jesus que tem um fundo de verdade, que tem ensinamentos, lições preciosas, conhecimento. Diante dessas coisas que eu falei, a maioria dos estudiosos da Bíblia contemporâneos considera a história do rico e Lázaro como uma parábola, da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. Tem um escritor chamado George E. Led, que diz que essa história era provavelmente uma parábola de uso corrente no pensamento judaico e não tenciona ensinar coisa alguma acerca do estado dos mortos. Ou seja, o tema central dessa parábola aqui não é a vida pós-morte, não é o que vai acontecer com os mortos. Sendo assim, nós temos que procurar entender qual o verdadeiro propósito dessa parábola. E assim nós devemos fazer com todas as passagens das Escrituras. Nós temos que ter um olhar atento a toda a Bíblia e sempre perguntar ao Espírito Santo: o que o Senhor quer me ensinar com isso que está sendo dito aqui? Então, se a gente for olhar nos capítulos 15 e 16 de Lucas, Jesus apresenta várias parábolas em resposta à discriminação preconceituosa dos religiosos, dos escribas e fariseus, para com as classes marginalizadas naquela época. A parábola de Lucas, que foi lida aqui, 16, do verso 19 ao 31, ela é caracterizada por um forte contraste entre um certo homem rico e bem vestido, como diz o verso 19, e certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, como está dizendo aqui no versículo 20. Esse relato, a meu ver, ele nos ensina pelo menos duas grandes lições. E são elas que eu quero compartilhar com você. Duas grandes lições. Eu quero falar sobre elas. Antes, deixa eu pedir mais uma vez que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Eu falei no começo do vídeo, estou falando agora.
porque agora nós já temos uma audiência maior. A primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto, de Lucas 16, do verso 19 ao 31, é que o status e o reconhecimento social do presente não são critério de avaliação para a recompensa futura. Irmãos, nós somos uma geração que se preocupa tanto com o nosso status, não é verdade? Nós temos na nossa rede social o nosso status. Nós temos uma preocupação pela maneira como as pessoas nos veem. Nós queremos a aprovação das pessoas. Nós queremos likes. Eu não estou falando aqui do like que eu peço aqui no Minuto com Deus, porque o like que eu peço aqui é para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Mas eu estou falando de redes sociais como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter, que quando você posta algo, você posta alguma coisa e 15 minutos depois você volta lá para ver se alguém deu like, para ver se alguém gostou, se alguém aprovou, se alguém fez um comentário positivo. Nós estamos em busca disso, do reconhecimento social. Nós temos uma carência pelo reconhecimento. E quando a gente posta algo e não repercute, a gente fica com aquela sensação assim, nossa, será que ninguém gostou? Será que eu não me expressei direito? Será que eu não estou agradando as pessoas? Temos essa preocupação. Mas essas coisas, o status, o tapinha nas costas, o aplauso, isso não é critério nenhum de avaliação para a recompensa futura. Em outras palavras, aqueles que, à semelhança dos escribas e fariseus, se julgam mais dignos do favor divino, aqueles que hoje estão nos palanques, nos púlpitos, nos lugares de destaque, lá na frente, eles podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. O rico se vestia bem, dava festas. O mendigo vivia das migalhas do rico. E qual foi o destino dos dois? A morte. Tanto de um como de outro, o destino deles foi a morte. Você pode pensar na pessoa mais famosa que você conhece, a mais poderosa, a que está hoje no top das paradas aí, a mais comentada, a mais admirada, aplaudida, elogiada, o final dela é a morte. E olha só, o que aconteceu? O rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Isso não é um critério. Isso não é um critério. Ah, quer dizer que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu? Não. Tanto o rico como o pobre dependem da graça de Deus. Dependem da misericórdia de Deus. Tanto um quanto o outro precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Precisam se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus para que o nome deles seja escrito no livro da vida. O que eu quero dizer aqui, nessa primeira conclusão do texto, é que fama, status, dinheiro, reconhecimento social não vai ser carteirada para entrar no céu. Porque Deus enxerga o nosso interior, Deus vê a essência do nosso coração. Tanto que quando Jesus fez uma repreensão severa em Mateus 23, do verso 25 ao verso 28, Jesus estava falando aquelas palavras para líderes religiosos, pessoas aparentemente impecáveis na sua conduta. Olha o que Jesus disse para esses líderes, para esses pastores,
apóstolos, bispos, obreiros, religiosos, pessoas que ostentavam a sua religião, de uma forma geral. Olha o que Jesus disse para eles. Mateus 23, do verso 25 ao 28. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas, para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior, e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Ele continua dizendo: impostores, vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama aparada e flores à volta, mas 7 palmos abaixo, o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Diga misericórdia. Escreva aqui nos comentários: misericórdia, Senhor. Irmãos, aparência para Deus não quer dizer nada. Roupa bonita para Deus, foto bonita, esticar o rosto, né? Cirurgia plástica, corpo sarado, isso para Deus não quer dizer nada. Se você cuida do seu corpo, amém, continue cuidando. Mas não pense que a aparência compra Deus. Não pense você que Deus irá se compadecer por causa da sua fachada, por causa da sua aprovação junto aos homens. É mais importante agradar a Deus do que agradar as pessoas. Tem coisas que nós fazemos simplesmente, muitas vezes, para agradar as pessoas. Mas importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Se nós nos preocupamos apenas com o exterior e deixamos de lado o interior, nós para Deus somos fariseus, hipócritas, somos uma fraude. Temos que nos preocupar sim com o exterior, com a nossa aparência. Não é pecado vestir uma roupa bonita, pentear o cabelo, passar um creme, passar um protetor solar, cuidar da saúde, fazer academia. Não é pecado também ter dinheiro. Eu falei sobre dinheiro ontem para os membros do canal. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é fazer do dinheiro o seu Deus. Amém? A segunda lição que eu aprendo aqui com esse texto é que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida. O destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida. Por isso que o tema da mensagem é: ainda há tempo. Ainda há tempo de você entregar sua vida a Cristo. Ainda há tempo de você se arrepender, de você mudar de vida, de você experimentar o novo nascimento. Ainda há tempo de você entregar a sua vida a Deus, consagrar a sua vida a Deus. Porque depois que você morrer não haverá mais tempo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O nosso destino não poderá ser revertido
depois da nossa morte. Se você crê na Bíblia, se você professa uma fé cristã, entenda uma coisa: depois que a pessoa morre, não adianta a gente ficar orando por ela, não. A pessoa morreu, o destino dela já foi traçado. Não existe purgatório. Eu respeito a fé cristã, respeito a doutrina espírita, a fé espírita, mas quando eu paro para observar a Bíblia, eu entendo que não existe purgatório. Não existe um lugar onde a pessoa vai ficar ali esperando o julgamento. Não. O julgamento acontece logo após a sua morte. Importa para nós reconhecer que somos pecadores, que as nossas obras são insuficientes para nos garantir a salvação e colocar a nossa vida nas mãos de Cristo. Quando eu vejo nessa parábola o rico lá no inferno, clamando por misericórdia, clamando por gotas de água, eu penso que existem muitas pessoas no inferno que se arrependeram no tempo errado. Se arrependeram quando não havia mais tempo. O inferno é um lugar onde há muitas pessoas arrependidas da vida que levaram, do pecado, da farsa que mantiveram durante toda a sua existência. Mas ainda há tempo de você reparar isso e clamar a Deus para que você e sua casa sejam salvos. A salvação é individual. Você pode orar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, mas, antes de tudo, garanta a sua salvação. Tenha a sua experiência com Deus. Tenha o seu testemunho para contar. Amém? Tenha a sua intimidade com o Espírito Santo. O destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida. E ele não poderá ser revertido na era vindoura. A referência à impossibilidade de Abraão salvar o homem rico do seu castigo reprova o orgulho étnico dos fariseus daquela época, que se consideravam merecedores da salvação porque eram descendentes de Abraão. Olha o que eles disseram em João capítulo 8, do verso 39 ao 41. Está escrito: eles, os religiosos, ficaram indignados. Nosso pai é Abraão. Jesus contestou: se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês tentando me matar. Um homem que fala a verdade, que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. É importante lembrar, irmãos, que um dos princípios básicos de interpretação bíblica é que as conclusões obtidas a partir de uma leitura devem estar em perfeita harmonia com o consenso geral das Escrituras. Mesmo que a proposta dessa parábola não seja esclarecer o estado do homem depois da morte, essa parábola declara, em harmonia com o restante da Bíblia, que os mortos só podem voltar a se comunicar com os vivos através da ressurreição. Em Lucas 16, verso 31, está escrito, eu vou repetir aqui, eu já li aqui, mas eu vou repetir. Mas Abraão afirmou: se eles não ouvem Moisés nem os profetas,
ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-los. O rico foi para o inferno. E lá ele estava sofrendo tanto que ele pediu a Deus: Senhor, deixe que Abraão molhe o dedo na água e me dê gotas de água aqui, porque eu tenho muita sede. Minha garganta está queimando de sede. Ao que a resposta foi: existe uma grande distância entre vocês e isso não é possível. Aí ele pediu outra coisa, ele pediu assim: permita que eu volte para falar com a minha família que o inferno existe. Ao que Abraão afirmou: se eles não estão ouvindo Moisés nem os profetas, o que significa Moisés e os profetas? Moisés, a lei, e os profetas, os homens de Deus que proclamam as Escrituras. Ou seja, a resposta de Abraão na parábola foi a seguinte: essas pessoas não estão dando ouvidos à Bíblia e nem às pessoas que pregam a Bíblia. Então não adianta voltar ninguém do mundo dos mortos para tentar convencer eles, não. E se nós analisarmos de forma mais minuciosa o que Moisés e os profetas têm a nos dizer sobre o estado na morte, nós vamos perceber que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até o dia da ressurreição final. Se você parar para examinar alguns versículos, eu vou mencionar aqui esses versículos, você vai perceber que quem morreu não está vagando por aí como um fantasma, não. Às vezes a gente eu até compreendo quando uma pessoa, por exemplo, conquista algo e no seu coração ela tem aquela sensação: a minha mãe ficaria orgulhosa de mim. E aquela pessoa é tomada pela emoção, pelas lágrimas, não é? Eu entendo isso perfeitamente, quando a pessoa fala: nossa, o meu pai ficaria orgulhoso, o meu pai não pôde me levar no altar aqui no meu casamento, mas ele deve estar se sentindo feliz. Eu entendo quando a pessoa tem esses devaneios, mas isso, de acordo com a Bíblia, não tem embasamento. Amém? Jó capítulo 14, do verso 10 ao verso 12, está escrito: mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro, e depois, onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Tem pessoas que morrem de medo de passar na porta de cemitério, né? Ah, porque pode ter um morto aí andando de noite. Vou ler de novo. Os mortos são colocados no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, eles não acordarão, não serão despertados do seu sono. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Ah, pastor, eu tenho medo de dormir no escuro, porque pode aparecer uma pessoa morta. Não. Você pode ter tido aí alguma impressão, alguma sombra que você viu, um vento que bateu a janela, um gato que passou aí e que fez um barulho, um rato, mas morto não era, não. De acordo com a Bíblia, isso não existe, tá bom? O morto, ele não volta para fazer nada. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Os mortos caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida
passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. O que tinham de fazer, fizeram em vida. Depois de mortos, não conseguem fazer mais nada. Tá bom? Ah, porque a minha mãe deve estar intercedendo por mim. Não. De onde ela está, ela não intercede por ninguém. Ela não consegue ver o que está acontecendo aqui na terra. Ele, o seu pai, não consegue ver. Não pensa assim, meu pai deve estar com raiva de mim. Eu não vou me desfazer dessa roupa aqui que era do meu pai, porque ele vai ficar muito chateado comigo. Não, seu pai já não... Para ele isso não importa mais, porque ele não consegue ter essa onisciência. Quem é onisciente é Deus. Quem ressuscitou e hoje vive entre nós através do Espírito Santo é Jesus. Nenhum morto pode habitar nessa terra. E o versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 9, diz assim: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Nós não levamos nada dessa vida. Amém? Essas são as duas lições que eu queria compartilhar com você, extraídas aqui desse texto. Receba essa palavra no seu coração. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O seu destino é traçado aqui nessa vida. Hoje é tempo de você se arrepender, de você entregar a sua vida para Cristo, de você garantir a sua entrada no céu. E as suas boas obras não podem te garantir isso. Somente o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é suficiente para fazer de você um cidadão dos céus. E lembre-se, o reconhecimento social, presente, as coisas que você tem, a riqueza que você tem, a beleza que você tem, a inteligência, a cultura, a eloquência, isso não vai servir para você dar carteirada na porta do céu. O seu cargo aí na igreja, porque eu sou ministro aqui, eu sou o dirigente aqui dessa obra. Amém. Continue dirigindo a obra, continue fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, ajudando os necessitados, mas nenhuma dessas coisas garante a sua entrada nos céus. O que nos salva é o sacrifício de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Vamos orar, vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Se você quiser, escreva aqui o seu pedido de oração. Dê o like no vídeo, se você ainda não deu, e se inscreva no canal. Faça aqui o seu pedido de oração e comece a sua semana com gratidão. Escreva assim: obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E aí você pode mencionar aquilo que você quiser. Obrigado pela minha saúde, pelo meu alimento, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha casa. Obrigado pela minha visão. A minha visão depende desse óculos aqui, mas eu sou grato a Deus por esse recurso. Obrigado pela minha audição. Obrigado, Senhor, pelo funcionamento dos meus órgãos internos, que permitem que as minhas necessidades físicas ocorram com a frequência necessária, ocorram com perfeição. Obrigado pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo dom da vida. Hoje é tempo de você agradecer a Deus e entregar a sua vida a Ele. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Apenas coloque aqui o seu nome e escreva assim: eu
te entrego minha vida, Senhor. Eu te entrego minha vida, Senhor. Eu não estou falando de religião. Como eu disse, eu respeito todas as religiões, todas elas têm algum tipo de ensinamento, mas Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus veio nos dar a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos entrar na glória eterna. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos reconhecendo que somos pecadores e que em nós não há bondade suficiente para alcançarmos o céu. Então faça isso hoje, entregue sua vida a Jesus, escreva o seu nome e escreva: eu entrego a minha vida a Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Obrigado porque nós estávamos precisando. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, ó Deus, com as coisas desse mundo, tão envolvidos com as questões cotidianas, diárias, preocupados com o nosso bem-estar, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida, o nosso trabalho, mas nos esquecemos que o Senhor tem promessas de vida eterna para nós. Eu peço que o Senhor contemple a vida dessa irmã e desse irmão que escreveram seus nomes aqui nos comentários. Olhe para essas pessoas, Pai, que estão nesse momento entregando a sua vida a Cristo, ainda dentro do tempo. Que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que eles consigam ter o seu caráter transformado segundo a vontade do Senhor. Quem vai apontar o que eles precisam fazer da sua vida? Qual igreja que eles precisam frequentar? Qual ministério que eles precisam fazer parte? O que eles precisam parar de fazer? Quais os vícios que têm os prejudicado? Quem vai fazer isso é o teu Espírito Santo. Que esse canal aqui, o Minuto com Deus, sirva como um instrumento para isso, para ajudá-los a fortalecerem-se na fé. Que o Senhor possa contemplar todos os pedidos de oração que foram feitos aqui e abençoar a vida de cada pessoa, suprir todas as suas necessidades para a glória do teu nome e fazer com que eles permaneçam firmes, que eles permaneçam na tua palavra, que eles permaneçam nos teus caminhos, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Ó Deus, e aqueles que foram alcançados por essa mensagem, mas que ainda estão com o coração endurecidos, que ainda não conseguiram tomar uma decisão, que o Senhor dê novas oportunidades para eles, em nome de Jesus, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Sabemos que ela acontecerá em algum dia, mas não sabemos que dia será. Por isso eu te peço que o Senhor continue falando ao coração desse homem, dessa mulher, que hoje foram quase convencidos, mas que ainda mantêm os seus olhos nas coisas desse mundo. Que eles possam ser novamente tocados pelo teu Espírito e entregar-se totalmente ao Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Uma semana de vitória, de bênção para você, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.